Igreja Missionária Congregacional Ágape, né? Aquela igreja é fruto, como o pastor falou, desse trabalho, né? Um trabalho que começa no lar, e nós temos lá alguns grupos caseiros que funcionam na segunda-feira, e assim, faz parte da caminhada dessa igreja, né? Nós temos um grupo que fica na parte de cima, nós temos outro grupo que fica na parte de baixo, nós temos outro grupo que fica lá na Verome, e assim, tem funcionado de forma poderosa. É um trabalho que nós não paramos, porque nós sabemos de como é importante nós mantermos esse trabalho de grupo caseiro. E eu louvo a Deus por essa igreja, irmãos, porque essa igreja é uma igreja que tem avançado na missão. Nós falamos muito sobre missão, mas quando nós olhamos o panorama da igreja evangélica brasileira, nós percebemos que há uma desconexão da igreja evangélica brasileira com a missão de Deus. Muitas igrejas deixaram a missão de lado, e nós precisamos nos atentar para isso. Então, por isso que eu louvo ao Senhor por essa igreja, porque essa igreja tem avançado nessa missão que é a missão de Deus. E eu quero nessa noite exatamente falar sobre isso. O texto que eu vou trabalhar com vocês nessa noite, que Deus colocou no meu coração, fala exatamente sobre um chamado missionário. Mas é um chamado missionário no meio do caos, no meio da adversidade. E quando nós analisamos o contexto brasileiro, nós percebemos que estamos vivendo um caos, estamos vivendo a adversidade. E talvez você tenha entrado aqui nessa noite vivendo um momento de adversidade na sua vida. Como o pastor mesmo falou aqui, existem aqueles que vão se esfriar no meio da caminhada, e o esfriamento acontece muitas das vezes por conta das adversidades. Mas o Senhor tem nos chamado para avançarmos com a sua missão no meio da adversidade. É no meio da adversidade que nós vemos o mover de Deus, é no meio da adversidade que nós vemos a propagação da glória de Deus, é no meio da adversidade que nós vemos os milagres de Deus acontecendo. Não há vitória sem adversidade, não há vitória sem lutas. E eu quero que você abra a sua Bíblia aí em Isaías capítulo 6, a partir do verso de número 1. Isaías 6, a partir do verso de número 1. Um texto bastante conhecido, um texto que você já deve ter ouvido muitas mensagens acerca dele. Esse texto é conhecido como a grande comissão do Antigo Testamento. É um texto a qual há um chamado para a missão, onde o profeta ele aceita e se coloca nessa brecha para avançar na missão do Senhor. Mas ao analisarmos esse texto, nós vamos ver que o contexto é um contexto de adversidades. Todos acharam? Amém? O texto diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de seu manto enchiam o templo. Acima dele havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E as bases das portas tremeram, a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar, e com uma tenaz, e tocou-me a boca com a brasa e disse: agora isto tocou os teus lábios, a tua culpa foi tirada, e o teu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem irá por nós? Eu disse: aqui estou eu, envia-me. Ele então disse: vai e diz a este povo,
Ouvindo, ouvireis e nunca entendereis, e vendo, vereis e jamais percebereis. Palavra do Senhor para os nossos corações. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor Deus e Pai, nós glorificamos o Teu santo nome, somos gratos ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, celebrando mais um ano de vida dessa igreja, Senhor Deus, celebrando, Senhor Deus, porque até aqui o Senhor tem ajudado essa igreja, e eu sei, Senhor Deus, que o Senhor continuará abençoando essa igreja, avançando com a missão de Deus para essa igreja, Senhor Deus, e que nessa noite, Senhor, nós possamos ouvir a Sua voz, que a Sua voz, Senhor Deus, penetre os nossos ouvidos e toque os nossos corações e transforme, Senhor Deus, para que possamos sair daqui completamente transformados, Senhor, e com a intenção de cada vez mais adorar o Senhor através daquilo que o Senhor requer de cada um de nós, para a glória do Teu santo nome. Amém e amém. Irmãos, esse texto, como eu falei, é um texto muito conhecido, é um texto que nos chama muita atenção por tudo que envolve ele. A gente olha para esse texto, a gente vê um chamado de Deus para a vida do profeta Isaías, mas nós precisamos entender que não é apenas um chamado qualquer, é um chamado para que Isaías pudesse se colocar diante de uma grande missão, que é uma missão do próprio Deus. E nós precisamos entender duas coisas ao olharmos para esse texto. É todo o contexto que envolve ele, também uma situação que está logo de cara, mostrando para nós que talvez, quando nós olhamos para esse texto, nós tenhamos uma ideia de dependência de Deus acerca do seu chamado. Quando nós olhamos para o verso de número 8, quando Isaías ouve a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei? Quem irá por nós? Parece que há uma dependência de Deus para a missão dele ser concluída. Mas, irmãos, não há nenhuma dependência de Deus para que a missão dele possa ser concluída. A gente precisa olhar para esse texto tirando isso da nossa ideia. Talvez ao analisarmos e percebermos essa chamada de Deus, nós possamos cair na falácia de que Deus, há por parte dele uma dependência de mim, de você nessa missão. Na verdade, não há dependência nenhuma. Deus não precisa de nós para que a missão dele possa ser concluída. Deus já está agindo na história, e Ele está agindo na história independente de mim, de você, apesar de mim, de você, porque é Ele que está redimindo o homem pecador, é o Senhor que está agindo nos corações. Só que na chamada de Deus para a minha vida e para a sua vida, Ele nos coloca num lugar de privilégio. Não é um lugar onde Deus está dependendo de nós, não é um lugar onde nós olhamos e falamos assim: poxa, mas é um trabalho árduo. Na verdade, a chamada de Deus é um privilégio para a igreja dele, para estar participando dessa história da redenção. Então, Deus está chamando o seu povo para participar daquilo que Ele está fazendo. Então, quando Ele nos chama, quando Ele nos lava com o seu sangue, quando Ele nos faz estar inseridos dentro do seu corpo, Ele nos chama para essa missão, Ele nos coloca dentro dessa missão. E ao participarmos dessa missão, nós somos privilegiados. Você é alguém privilegiado. Nós somos pessoas privilegiadas por estarmos participando daquilo que Deus está fazendo na história. O homem peca contra Deus, mas Deus redime esse homem, e Ele faz com que esse homem possa participar daquilo que Ele está fazendo. Uma segunda coisa que nós podemos também ver aqui nesse texto, é que o contexto, assim como o contexto de hoje, é um contexto caótico. Você olha para a sociedade, você percebe claramente como a sociedade está perdida. Você olha para a política, você percebe claramente que a política está de mal a pior. Você olha até mesmo para o meio religioso, e você percebe como a religião, como a igreja, em diversos momentos, ela se coloca num lugar onde está alienada de Deus. Porém, irmãos, Deus, Ele
está usando o profeta Isaías no meio também de um caos. O profeta começa o capítulo 6, no verso 1, dizendo o seguinte: o ano em que morreu o rei Uzias. Para que a gente possa entender o que está acontecendo aqui, nós precisamos olhar tudo o que está acontecendo em volta do profeta. O profeta é chamado num tempo de luto, mas nem sempre foi assim. O profeta, quando ele é inserido nesse contexto, o povo de Israel está perdido no meio da caminhada. O povo de Israel está pecando contra Deus. Tudo porque em algum momento da sua caminhada, o rei que começou bem, o rei Uzias, que começou bem, ele vai pecar contra Deus. O rei Uzias, se você pegar lá 2 Crônicas, capítulo 26, você vai ver que o rei Uzias, ele começa a reinar com 16 anos, muito jovem. E ele começa a fazer tudo aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Ele vai continuar aquilo que o próprio pai havia feito enquanto estava reinando. Então, nesse período, ele vai fazer grandes feitos, ele vai aumentar o território de Israel, ele vai fazer com que o exército de Israel cresça, ele vai fazer com que Israel venha a prosperar. Então vão ser anos onde Israel vai prevalecer como um grande reino. Mas aí o texto vai dizer, lá em 2 Crônicas, que quando ele percebe que ele é um grande rei, que ele é um rei forte, ele olha para dentro de si e ele peca contra Deus. Certa feita, o rei Uzias, ele vai entrar no templo do Senhor e, achando que podia fazer mais do que lhe era colocado a fazer como rei, ele vai acender um incenso lá dentro do templo. E só quem podia fazer as práticas do templo eram os sacerdotes, era o sumo sacerdote. E ele entra no templo e ele vai se colocar agora nessa posição: eu sou o rei, então eu posso fazer aquilo que bem entendo. Só que o rei Uzias, enquanto faz isso, ele está pecando contra Deus. Quando ele peca contra Deus, toda a nação peca contra Deus. Logo após ele ser questionado e ele ser exortado pelo sumo sacerdote, a palavra de Deus vai dizer que ele é cometido por lepra. E aí, mesmo sendo rei, ele vai ter que sair fora de Israel. Então Israel agora fica sem um rei. Quem vai assumir é o seu filho Jotão, que assume agora como um rei interino. Mas perceba só, o rei até então é Uzias. Agora quem vai assumir o reinado como interino é o seu filho. E Israel começa a ficar completamente perdido no meio dessa situação toda. Quem é o rei? A quem nós vamos dar ouvidos? E aí é nesse momento que o povo começa a pecar contra Deus. É nesse momento que a política daquele reinado começa a declinar. É nesse momento que o povo começa a se colocar contra os preceitos de Deus. Irmãos, quando chega aqui no capítulo 6, Isaías, ele vai trazer um contexto bastante caótico. Porque se Israel já está pecando contra Deus, se Israel já está contra Deus, você percebe claramente que agora, aquele que era o rei, que estava no trono, aquele que servia para dirigir o povo, mas que é afastado por conta do pecado, recebe uma má notícia: o rei morreu. No ano em que morreu o rei Uzias, o Senhor se levantou, ele viu uma imagem. É no ano em que morreu o rei Uzias, é no momento de caos, que Isaías entra no templo. E nesse momento que ele entra no templo para buscar de Deus uma solução para tudo aquilo que estava acontecendo, Deus aparece para Isaías. E quando ele aparece para Isaías, Isaías vai dizer o seguinte: eu vi Deus no alto sublime trono. E aí a gente aprende uma coisa aqui, irmãos: os tronos da terra podem estar todos vazios, mas o trono do céu não está vazio. No meio do caos, o Senhor continua no alto e sublime trono. Ele continua controlando todas as coisas.
É no momento onde a gente acha que tudo está perdido, que não tem mais solução para nada, é que Deus, Ele se revela como Deus Todo-Poderoso. E é interessante nós percebermos aqui, ainda no verso de número 1 e 2, que esse Deus que aparece no alto e sublime trono, Ele está mostrando não só que Ele está sentado num trono de glória, mas Ele controla todas as coisas. O Senhor está controlando todas as coisas. O caos pode estar acontecendo na sua vida, o caos pode estar acontecendo na minha vida, mas Deus continua no controle de todas as coisas. O Senhor continua controlando tudo. E aí nós percebemos que a gente vê que o manto do Senhor enchia todo o templo, trazendo essa ideia de que o Senhor, a sua majestade, a sua glória está se revelando em toda a criação. Irmão, em diversos momentos nós achamos que, quando nós olhamos para as circunstâncias, que tudo vai acabar, que nada vai sair bem. Nós chegamos a pensar em alguns momentos que aquilo que nós estamos passando é uma provação que nós não vamos vencer. Mas nós percebemos claramente que quando nós olhamos para essa majestade de Deus, para a realeza de Deus, nós percebemos que Ele não está no caos. O Senhor não está no caos. O Senhor não está alheio também ao caos. Ele não está no caos, mas Ele não está alheio ao caos. Ele não está despercebido com tudo aquilo que está acontecendo, mas Ele está olhando e agindo ao meu e ao seu favor. Eu não sei como você chegou aqui, talvez você tenha chegado aqui com algumas dificuldades, mas saiba, o Senhor, Ele é soberano e Ele está olhando para tudo aquilo que você está vivendo. Talvez você chegou aqui falando: Senhor, eu preciso de uma resposta do Senhor. E a resposta do Senhor para a sua vida e para a minha vida é: o Senhor, Ele continua no controle de todas as coisas. Ele é soberano. Ele é soberano. E essa majestade de Deus, que revela que Ele está no alto e sublime trono, também revela como esse rei precisa ser adorado. O texto vai dizer que serafins adoravam o Senhor. Serafins se colocavam, duas asas tampavam os olhos, o rosto, duas asas tampavam os pés, e duas asas estavam voando. Ou seja, nós percebemos que aqui de 6 asas, 4 asas serviam de adoração. Quando os serafins colocam as asas no seu rosto, isso revela a reverência a esse Deus. Quando coloca as asas nos pés, está revelando como esses serafins estão adorando esse Deus, de que maneira eles estão esses serafins estão adorando, agindo dentro do processo de adoração. Primeiramente, nós adoramos ao Senhor, para depois servirmos ao Senhor. Não há propósito maior do que adorarmos ao Senhor. Se estamos aqui para adorá-lo. Só há propósito de estarmos comemorando aqui 39 anos dessa amada igreja, se for para adorarmos ao Senhor, sermos gratos ao Senhor. Não há outro propósito. A nossa gratidão por mais um ano de vida dessa igreja é porque essa gratidão precisa passar pela adoração a Ele. Ele é que precisa ser adorado. Não somos nós que precisamos de adoração, não somos nós que devemos ser adorados, mas sim o nosso Deus. Não há como adorarmos o nosso Deus, primeiramente, se nós não colocarmos uma forma, uma maneira de adorarmos esse Deus. E hoje nós, muitas das vezes, nos perdemos nessa adoração. Nós achamos que nós podemos adorar a Deus de qualquer forma, de qualquer maneira. Não, nós precisamos saber a maneira, a forma exata de nos achegarmos ao Senhor. Ele precisa ser reverenciado. Eu sempre falo lá na igreja, irmãos, quando nós chegamos na igreja, a quem nós vamos adorar? Ao Senhor. Todo mundo responde. E se eu perguntar aqui, tu vai dizer assim: ao Senhor. Mas de que maneira nós chegamos aqui para adorar o Senhor?
Será que antes de chegarmos aqui, nós já saímos de casa falando assim, poxa, vou para mais um culto, vou chegar lá no culto, tomara que o pastor termine o culto, tomara que o louvor esteja afinado, tomara que a palavra seja boa. E em algum momento nós pegamos e falamos assim, o culto não foi muito legal. Por quê? O pastor estava sem unção, o louvor teve alguns erros. Para quem é o culto, irmãos? O culto é para nós ou o culto é para o Senhor? É claro que nós precisamos fazer tudo perfeitamente para o Senhor, mas o culto que nós prestamos ao Senhor não passa por aquilo que vai de fato fazer com que o nosso coração fique alegre, porque tudo deu certinho. Porque tem alguns momentos que vai dar errado, não é não, pastor Marquinhos? O vídeo de repente vai dar, ou vai sair voz, ou vai sair a imagem, nem sempre vai dar tudo certo, mas nem por isso o culto não deixou de ser um culto para adorar a Deus. E quando nós falamos no culto para adorar a Deus, passa por todas as perspectivas possíveis, até mesmo na hora de chegarmos dentro da igreja. Se o culto começa às 18 horas, eu sempre falo isso lá na igreja, o culto começa às 18, irmãos, é às 18 horas que nós vamos começar o culto. Eu tenho alguns irmãos lá na igreja que chegam às 6h30. Falei, irmãos, esse é o culto que você vai prestar ao Senhor? É isso que o Senhor merece? É isso? É isso que o Senhor merece de nós? Aquilo que a gente mesmo não quer para nós? Perceba que os serafins, eles estão adorando ao Senhor e dizendo santo, 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 porque Ele é santo. Eles tampam o rosto, eles tampam os pés, eles se colocam num momento, num local e numa posição de adoração a esse Deus. Mas também, o profeta, ele quando vê essa imagem magnífica, maravilhosa, ele tem uma percepção de quem ele é. Ele está diante do reto Deus, do santo, 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 e agora ele clama, ai de mim, ai de mim. Ele sabe que diante de Deus ele não é nada. Na verdade, diante de Deus ele é um pecador, e ele poderia ser fulminado só de estar de frente àquela imagem. E ele fala assim, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Depois ele vai dizer assim, porque habito no meio de um povo de lábios impuros. Olha que interessante, irmãos, ele não chega e fala assim, olha, ai de mim porque eu habito no meio de um povo de lábios impuros, para depois falar assim, e eu também sou alguém de lábios impuros. Perceba que primeiramente ele faz uma análise de quem ele é. Primeiramente ele fala assim, eu sou alguém de lábios impuros, eu sou alguém que sou pecador, e também habito no meio de um povo. Primeiro ele faz uma análise própria, para depois ele fazer uma análise do todo. Primeiramente nós precisamos olhar para nós e clamarmos ao Senhor perdão pelos nossos pecados, e também clamarmos ao Senhor pelo pecado do povo, da igreja, daqueles que ainda não encontraram a Cristo Jesus. A análise precisa começar de nós, de cada um de nós. Mas enquanto ele faz essa análise, o texto vai dizer que ele é perdoado pelos seus pecados. Ele é perdoado, porque quando nós abrimos o nosso coração para recebermos o perdão de Deus, nós somos perdoados. Quando o nosso coração de fato está diante do Senhor e nós clamamos o Senhor pelo seu perdão, o Senhor nos perdoa, porque Ele conhece o nosso coração. Não é simplesmente nós colocarmos, abrirmos a boca e falar assim, perdão Senhor, mas é termos uma mudança de vida de fato. E quando o profeta clama, e quando ele consegue perceber quem ele é diante desse Deus, ele recebe o perdão do Senhor. E aí há um chamado de Deus para a vida do profeta. Há um chamado de Deus para a vida desse profeta. Esse profeta que acaba de dizer que ele é um pecador, mas é um profeta que agora é chamado por Deus. Que Deus vai agora nesse momento dizer assim, a quem enviarei? Quem irá por nós?
O profeta que acaba de ser perdoado, ele se coloca agora como aquele que vai assumir o chamado de Deus para uma missão. No momento mais difícil que aquele profeta está passando, que a nação está passando, aquele profeta se coloca agora como um homem de Deus para levar a palavra do Senhor. E eu quero deixar aqui, irmãos, três ensinamentos sobre como nós vivermos uma vida difícil, em um tempo difícil, mas continuarmos avançando na missão do Senhor. Primeira coisa, nós precisamos olhar para o alto. Olhe para o alto. Talvez você esteja vivendo o pior momento da sua vida, ou talvez você tenha olhado para a sociedade e falado assim: a sociedade está vivendo o pior momento da sua vida. Mas saiba que o Senhor está no controle de todas as coisas. É quando nós olhamos para o alto que nós temos a esperança de que tudo vai dar certo. É no meio das tribulações que nós percebemos o milagre do Senhor acontecendo. É no meio das dificuldades, da escassez, que nós percebemos que o nosso Senhor continua no alto e sublime trono. Os tronos da terra passarão, mas o trono eterno nunca passará, porque o Senhor continua no alto e sublime trono. O presidente pode morrer, o prefeito pode morrer, o governador pode morrer, mas o Senhor continuará no trono de glória. Ele continuará sendo soberano. Então olhe para o alto. O salmista vai dizer que quando nós olhamos para o alto, é ao olharmos para o alto que nós percebemos que o nosso socorro vem do alto. É lá do alto que vem o nosso socorro. É lá do alto que a nossa esperança agora ela começa a ter a certeza de que vai dar tudo certo. É quando nós olhamos para o alto que nós percebemos que de lá vem a esperança para continuarmos a caminhada, continuarmos vivendo aqui mesmo em meio às dificuldades dessa vida. Agora, quando nós olhamos para as dificuldades dessa vida, irmãos, a tendência é nós sucumbirmos no meio da caminhada. Quando nós olhamos para a dificuldade, a primeira coisa que dá vontade é desistir. Você percebe que quando a gente está passando por alguma situação difícil, dificilmente a gente fala assim: eu vou desistir do meu trabalho, eu vou desistir do meu carro, eu vou desistir da minha casa. Primeira coisa que a gente pensa em desistir é da casa do Senhor. Está dando tudo errado, eu vou sair da casa do Senhor, eu vou abandonar Deus. Como se fosse o melhor caminho, como se Deus fosse ficar órfão porque nós deixamos a casa do Senhor. Irmãos, quando nós pensamos assim, nós temos a tendência de acharmos que Deus, Ele é o nosso servo. Quando nós achamos que podemos, eu vou abandonar a casa do Senhor, e porque estou abandonando a casa do Senhor, o Senhor agora vai correr atrás de mim. Eu estava vendo uma pesquisa esses dias na internet, no portal Portas Abertas. A igreja brasileira, que nos anos 90 foi apelidada como o celeiro missionário, quando nós olhamos hoje os números, nós percebemos claramente que a igreja brasileira, ela hoje investe pouco em missões, investe pouco. Então você precisa dar glória a Deus, porque essa igreja é uma igreja que investe em missões. Porque primeiramente a igreja ela está pensando em investir na sua estrutura. Hoje nós usamos pessoas para que a estrutura ela possa ficar perfeita, e deixamos de investir em missões. Para você ter uma noção, o Brasil hoje em envio missionários ficou atrás de países como Nigéria, Mongólia, países que há poucos anos chegou o evangelho lá. Esses países enviam mais missionários do que nós. Hoje a igreja brasileira, você olhar, você vai falar assim: não, a igreja está crescendo. Mas a igreja, na verdade, ela está inchando. E ela está deixando de fazer a missão. E a missão de Deus, ela é primordial para a igreja. Nós não fomos chamados para ficarmos presos, agarrados e massageando os bancos que nós temos, as cadeiras que nós temos.
nós precisamos avançar na missão do Senhor. Então aproveite o privilégio que você tem, que o Senhor tem para a sua vida, ou o privilégio que você tem de estar numa igreja que avança cada vez mais na missão. Uma igreja que serve como um grande espelho para que a gente possa olhar e falar assim: essa igreja é uma igreja missionária de fato. Não é apenas uma igreja que tem no nome missionário, mas é uma igreja que avança na missão. Só que a missão não é feita para alguns, não é apenas para o pastor Marcos, para o pastor Marquinhos, para os oficiais, para algumas pessoas, é para toda a igreja. Você é chamado para ser um missionário. É por isso que eu gosto daquela frase lá de Charles Spurgeon, que ele vai dizer assim: ou você é um missionário ou você é um impostor. Se você não está na missão de Deus, você não é um crente de fato. Se você não se posiciona como um crente que está na missão, você provavelmente pode ser um impostor. Se eu não estou na missão, provavelmente eu sou um impostor, porque eu não me insiro naquilo que Deus tem como uma ordem. Quando os discípulos são convocados para irem pregar o Evangelho, é um mandamento, não é simplesmente se der, vai. Não, é uma ordem. Você é convocado para a missão do Senhor. Agora, no meio da situação difícil, no meio do caos, no meio da adversidade, como que nós fazemos isso? Olhando para o alto. Porque o Senhor diz assim: olha, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Nós só conseguimos de fato fazer com que essa missão aconteça na nossa vida e a gente possa vencer nessa missão, porque o Senhor disse que estaria conosco até o final de tudo. Então só sairemos vencedor, e só saímos vencedor dessa grande missão porque o Senhor está conosco. Você não está caminhando sozinho, o Senhor está caminhando com você, o Senhor está caminhando com a igreja. É por isso que nós precisamos avançar. Está difícil? Olhe para o alto, olhe para o trono. Segunda coisa, se você precisa olhar para o alto, você também precisa olhar para dentro de você. O texto vai dizer que o profeta, ele olha para dentro de si, e ele vai dizer assim: ai de mim, ai de mim. Precisamos ter a consciência do pecado, irmãos. Precisamos ter a consciência de quem somos. Não somos chamados para a obra missionária porque Deus necessita de nós. Somos chamados para a obra missionária porque somos comissionados por Ele, porque Ele nos perdoou. E é por isso que nós precisamos fazer uma análise todo dia. Nós precisamos fazer uma análise diariamente. O Evangelho não é simplesmente você levantar as mãos para o alto e falar assim: eu agora sou de Jesus, Senhor, agora eu entreguei a minha vida para o Senhor. O Evangelho não diz que a partir do momento que você levantou a mão para o céu, que agora você está dentro de uma redoma, onde não há mais pecado sobre a sua vida, onde o pecado vai vir e você vai conseguir sair dele, fugir dele. Não. Na verdade nós precisamos, o Evangelho nos revela que todos os dias nós precisamos nos colocar diante do Senhor e falar assim: Senhor, perdoa os meus pecados. Antes de acharmos que todos estão errados e somente nós estamos certos, precisamos reconhecer que carecemos de Cristo. Todos nós carecemos de Cristo. Mas existem momentos na nossa caminhada que nós achamos que não precisamos de Cristo. Não sei se você já passou por essa percepção, mas em diversos momentos eu caminho e acho que não preciso mais do Senhor. Tem momentos que eu acho que tudo aquilo que eu conquisto, tudo aquilo que eu busco é suficiente para fazer com que eu caminhe sem o Senhor. Aí é no momento mais difícil da caminhada que eu falo assim: opa, Senhor, olha, eu estou aqui, olhe para mim. Senhor, eu preciso do seu perdão. Senhor, eu preciso do Senhor. Me perdoa. Senhor, me ajuda. Mas nós precisamos olhar para Jesus. Nós precisamos do Senhor. A igreja precisa de Cristo. Nós falamos que esse lugar é um lugar de cura.
é um lugar de libertação, mas esse lugar é um lugar de cura, não só para aqueles que estão chegando. Esse lugar não é um lugar de cura somente para aqueles que estão começando a sua caminhada na fé. Esse lugar é um lugar de cura para todos nós, irmãos, todos nós. Alguns anos atrás nós tivemos uma dissidência muito elevada de pastores que tiraram a sua vida. E por que tiraram a sua vida? Será porque que a vida estava muito boa? Será que é porque estava tudo caminhando muito bem? Não, irmãos, porque em algum momento a cruz deixou de ter o seu sentido. E isso pode acontecer conosco. Lá na nossa igreja a gente tem passado por uma situação muito complicada, muitos irmãos com crise de ansiedade, muitos irmãos deprimidos. Nós estamos com um projeto de fazermos roda de bate-papo para a gente trabalhar esse contexto, essa ideia que o mundo vive hoje, que é a depressão, a ansiedade, e que precisa ser trabalhado dentro da igreja também, porque nós não estamos alienados daquilo que o mundo nos mostra, daquilo que o mundo nos proporciona. Irmãos, nós vivemos uma vida corrida, acordamos logo cedo e nós temos tantas coisas para fazer, e quando a gente pensa em descansar, a gente está agarrado no celular, a mente está funcionando toda hora, em todo momento. Nós não conseguimos mais nos desligarmos do mundo, daquilo que o mundo nos proporciona. E aí o que acontece? Chega um momento da nossa vida que a gente pira. Nós precisamos descansar no Senhor, saber que Ele tem o controle de todas as coisas. Você precisa descansar no Senhor. O mundo não vai deixar de girar, porque você vai deixar de estar ligado por tudo aquilo que o mundo tem a proporcionar, irmãos. Não temos. Nós precisamos voltar a confiar no Senhor. Não há missão se a nossa vida não estiver enraizada no Senhor. Não há adoração se a nossa vida não estiver enraizada no Senhor. Não há uma vida com Deus se a nossa vida não estiver aos pés da cruz. E quando fazemos assim, e quando agimos de forma diferente daquilo que a Bíblia nos fala, nós estamos pecando contra o Senhor. Essa é uma noite onde nós precisamos pedir perdão pelos nossos pecados. 39 anos dessa igreja, quantas coisas essa igreja já passou, quantas pessoas já chegaram aqui, quantas pessoas já foram, quantas lutas você já passou aqui dentro dessa igreja, e quantas lutas você passa no seu dia a dia, mas o Senhor, Ele continua sendo o seu socorro bem presente. Olhe para dentro de você e saiba que você necessita do Senhor. Precisamos do Senhor. Nós precisamos nos voltar novamente para a cruz de Cristo. Terceira coisa, se nós precisamos olhar para o alto, olhar para dentro, também nós precisamos olhar para fora. Há uma necessidade na igreja e fora da igreja também. Há uma necessidade de anunciarmos o Evangelho fora, mas existe uma necessidade de anunciarmos o Evangelho dentro também. A missão, ela começa de dentro para fora, não é de fora para dentro. Nós primeiramente ouvimos a palavra, somos transformados por essa palavra, para que a gente possa transformar vidas através da palavra lá fora. Mas nós precisamos, a partir daqui, a partir de dentro, anunciarmos as boas novas da salvação, falar sobre aquilo que a cruz representa para a igreja. Não temos como falarmos da missão de Deus se nós não vivermos essa missão de Deus a partir da própria igreja. Não temos como vivermos uma vida apenas voltada para nós mesmos. Nós somos chamados aqui para anunciar as boas novas da salvação. Não há missão apenas fora. Nós partimos, a missão parte de dentro para fora da igreja. A missão de Deus, ela começa aqui, dentro da igreja, e ela vai se expandindo para fora da igreja. É a partir daqui que nós começamos a ter uma conexão com essa missão, conexão com esse Deus que está trabalhando no nosso coração. A igreja precisa voltar para Cristo,
para que o mundo precise reconhecer, para que o mundo possa reconhecer quem é Cristo. É interessante que eu gosto de um texto que vocês também devem ter ouvido muito. Jesus, certa feita, está com seus discípulos e ele vai dizer assim: o mundo vão reconhecer que vocês são os meus discípulos quando vocês se amarem uns aos outros. Vocês só serão reconhecidos como os meus discípulos a partir do momento que vocês amarem uns aos outros. A igreja, os discípulos de Jesus não serão reconhecidos pela placa da igreja. Os discípulos de Jesus não serão reconhecidos porque vestem roupas diferentes. Os discípulos de Jesus não serão reconhecidos porque carregam uma Bíblia debaixo do braço. Os discípulos serão reconhecidos a partir do momento que nós nos amamos aqui. É a partir daqui que a missão ela começa a ser expandida lá fora. É a partir da concentração da comunidade de fé que a missão vai começar a ser expandida. Não temos como ser membros do corpo se não participamos desse corpo. Não temos como. Você sai de casa, você está com uma dor no dedo, uma dor no pé. Você não sai de casa e fala assim: eu vou deixar o meu pé, vou deixar meu dedo, porque está doendo, e vou para a igreja, eu vou trabalhar. Não temos como fazer isso. Da mesma forma, não temos como ser parte do corpo se nós não participamos daquilo que o Senhor está fazendo no meio da comunidade. Nós, como comunidade do Senhor, nós precisamos ser participantes da comunidade. Nós não somos chamados para sermos simplesmente alguém que vai estar no banco ouvindo, cantando, louvando, consumindo. E esse tem sido o grande problema dos nossos dias, porque muitos se colocam numa posição apenas como consumidores, apenas como alguém que vai para consumir alguma coisa, e portanto a bênção do culto passa pela percepção que nós temos desse culto. Se o culto fez bem para mim, se o culto foi legal para mim, o culto foi abençoado. Mas se o culto não passou por aquilo que eu gosto, o culto deixou de ser uma bênção. Mas o culto não é para nós, o culto não é para mim, o culto não é para você, o culto é para o Senhor. E quando nós cultuamos ao Senhor, nós estamos reverenciando esse Deus. É por isso que tudo começa daqui, irmãos. É por isso que esse lugar é o lugar onde nós aprendemos acerca do Senhor, e nós também levamos a mensagem para fora. É a partir daqui. Deus tem preparado um lugar para que a gente possa receber cura, um lugar onde a gente recebe a palavra, um lugar onde nós presenciamos e participamos da alegria de estarmos em comunidade com o Senhor, e ao mesmo tempo adorando esse Senhor, para que a gente possa sair daqui, continuar vivendo um tempo de adoração a esse Deus, lá fora, anunciando as boas novas da salvação. Existem pessoas lá fora que necessitam ouvir as boas novas da salvação. Existem também pessoas aqui dentro que necessitam ouvir as boas novas da salvação. Existem pessoas que muitas das vezes chegam a um lugar como esse, mas estão com o seu coração fechados para a palavra de Deus. Essa é uma noite que o Senhor separou para você e para mim, para que o nosso coração possa ser aberto, para que o Senhor possa falar profundamente, porque Ele quer que a gente saia daqui completamente mudados, com uma mudança de mentalidade, uma mudança de rota, para que a gente possa pregar o Evangelho lá fora. Eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento. Eu gostaria de fazer uma oração com você nessa noite, se o pastor me permitir. O profeta Isaías, no momento mais difícil que ele está vivendo, talvez por olhar para aquela situação, ver como o povo está caído em pecado, para ver que o rei não está mais no trono, por talvez sentir a dor da perda de alguém próximo, ele olha para toda aquela situação e talvez ele pense: não tem mais jeito,
Mas como um contraste, o Senhor se revela ao profeta. O Senhor se revela de uma forma sobrenatural. E quando ele olha para o trono, o Senhor, o nosso rei, o rei de Israel não está mais no trono, ele morreu. Mas quando ele olha para o alto, ele vê que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a realeza está no trono de glória. E ninguém pode tirar esse Deus do seu trono, porque Ele é grandioso, Ele é eterno. Eu gostaria que você orasse juntamente comigo nessa noite, porque talvez, irmãos, você tenha chegado aqui com seu coração em frangalhos, ou talvez não. Talvez você tenha chegado aqui bem, vivendo um momento bom na sua vida, mas a vida, ela é feita de momentos difíceis também. E quando chegar um momento difícil na sua vida, assim como chega na minha vida, a gente possa olhar para o trono de glória, a gente possa olhar para o Senhor e entender que Ele não está no caos, mas Ele não está alienado do caos. Ele está no controle de tudo, e Ele permite que coisas adversas aconteçam na minha e na sua vida, para que possamos perceber que Ele continua sendo o Senhor da sua vida. Senhor, nós estamos diante do Senhor, nós estamos aqui, Senhor Deus. Talvez, Senhor Deus, nessa noite, alguns de nós cheguemos aqui, Senhor Deus, com o coração um pouco machucado, até mesmo querendo desistir, Senhor, da caminhada, até mesmo, Senhor Deus, não querendo mais prosseguir, Senhor Deus, na missão que o Senhor tem nos colocado a fazer, Senhor. Mas, Pai amado, assim como Isaías, que estava passando por uma situação difícil, ele se coloca diante do Senhor, na garantia de que o Senhor está no controle de tudo, de que o Senhor está cuidando da vida dele, Senhor. E aquele que chama é aquele que garante a vitória na caminhada. Aquele que chama é aquele que garante que a missão vai ser concluída, Senhor. Então fortalece corações aqui nessa noite, Senhor Deus. O Senhor possa renovar corações aqui nessa noite, Senhor. Senhor Deus, que essa igreja possa continuar avançando na missão do Senhor. Senhor Deus, continue usando os pastores dessa igreja, Senhor. Continue, Senhor Deus, trabalhando, Senhor Deus, no meio da igreja. Que essa igreja, Senhor Deus, possa ajudar amplamente os seus pastores, os seus líderes, Senhor Deus, para que essa Japuíba inteira, Senhor Deus, possa se colocar diante do Senhor e dizer: eis aqui a minha vida coloco diante desse Rei Todo-Poderoso. Que de fato, Senhor Deus, a Japuíba, Senhor Deus, possa ser transformada pelo poder do Evangelho. Que essa igreja seja referência, Senhor Deus, aonde ela colocar a planta dos seus pés, Senhor. Então, Senhor Deus, fortalece aqueles que estão caídos, levante aqueles que não conseguem mais caminhar, Senhor. Senhor Deus, que possamos voltar a olhar para o Senhor, olhar para a cruz, olhar para o alto de onde vem o nosso socorro, Senhor Deus. A vitória já é certa, porque o Senhor garantiu isso para nós, Senhor. Que as lutas venham, Senhor, que as adversidades aconteçam, mas, Senhor, que a nossa esperança, a nossa fé esteja inabalável naquele que é soberano e está no alto e sublime trono, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor Deus, que essa igreja continue o processo, Senhor Deus, de expandir o Evangelho, de plantar igrejas, de evangelizar este lugar, Senhor Deus. Que essa igreja, Senhor Deus, possa impactar outras igrejas para continuar também o mesmo processo, Senhor Deus. O processo de olhar para o Senhor, de garantir que o Senhor está cuidando de tudo, Senhor Deus. Então, Pai amado, que saiamos daqui com a certeza: nós fomos
fomos convocados para uma grande missão, uma missão que é do Senhor, uma missão que mesmo em meio às adversidades, nós sairemos vencedores, nós alcançaremos vidas, porque o Senhor está promovendo a missão, e o Senhor está garantindo a vitória da missão, mas o Senhor está agindo também na missão. É o Senhor, o Deus Trino, que está promovendo nos corações a restauração, a mudança. Ó Senhor, que se levantem aqui, Senhor, homens e mulheres empoderados pelo Teu Espírito Santo, para anunciar as boas novas da salvação, para a glória do Teu santo nome, Senhor Deus. Nós Te pedimos, nós Te agradecemos por tudo, Senhor. Somos gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus nos abençoe, meus irmãos. Mais uma vez, parabéns por mais um ano dessa igreja.